Amém? Glória a Deus. Vamos iniciarmos o comentário da lição número 13, o cativeiro de Judá. Mas antes de mais nada, vamos agradecermos ao Senhor, a oportunidade que temos de, nesse momento, estarmos analisando com liberdade a sua palavra. Senhor, rendemos graças a Ti. Obrigado a Deus pela grande oportunidade de estarmos analisando, estudando a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã. Que este estudo, ó Deus, traga edificação para vidas. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa lição é uma lição que traz uma grande advertência para o povo e também a consequência da sua desobediência. O texto áureo diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. 52 Crônicas 36, versículo 16. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Eu achei essa verdade prática assim, bem chamativa, bem atual, como toda a palavra de Deus. Porque verdadeiramente o homem se torna cativo daquilo que ele escolhe para a sua vida. Se tem uma coisa que Deus nunca vai tirar do homem, é o livre-arbítrio, né? Então o homem tem livre-arbítrio para escolher o que ele deseja. A semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, se ele semear boas coisas, ele vai colher bons resultados. Mas se ele semear coisas que não agradam a Deus, coisas danosas para a sua vida, com certeza, ele vai colher, aquilo que ele veio a semear. Assim também não é somente o comportamento do homem, é o pensamento do homem. O homem também ele vai colher daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina, daquilo que ele arquiteta. Então nós temos que ser bem vigilantes com os nossos pensamentos, porque os pensamentos vão produzir sentimentos, e esses sentimentos vão influenciar completamente os comportamentos dos nossos resultados. E essa lição, ela traz uma grande advertência, a chamado também para o governo, porque fala do governo do rei Zedequias, que ele não ouviu, ele não se atentou para tudo aquilo que Deus estava falando para a vida dele. E por ele não ouvir as mensagens da parte de Deus, não obedecer, ele sofreu dano. E nós lemos aqui em 2 Reis, a leitura do 2 Reis 25, o versículo 6 diz assim: e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riblá, e procederam contra ele. E os seus filhos e os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Então vede, se ele ouvisse os conselhos a qual o Senhor estava falando para ele, que ele se rendesse ao rei da Babilônia, e que ele ali, o rei da Babilônia cercou a cidade, e se ele se rendesse, ali não haveria danos para ele, mas ele preferiu seguir os conselhos da sua mente. Ele preferiu, primeiramente, a não ouvir as advertências que o Senhor estava trazendo sobre o povo. O Senhor estava advertindo que se o povo continuasse da maneira que eles estavam agindo, sofreria os danos. E o povo não se voltou para o Senhor. Preferiram ouvir os falsos profetas que profetizavam paz, que acreditavam que não haveria guerra. E é tão maravilhoso ouvirmos palavras agradáveis, mas palavras agradáveis que venham ser verdades. Quantos ficam desejando somente ouvir
pregações agradáveis ao seu ego, aos seus ouvidos, e não querem ouvir a correção da parte de Deus. Desprezam as mensagens a qual o Senhor tem falado, muitas das vezes que choca, confronta o seu pecado, o seu mau proceder, mas que trariam mudanças para a sua vida se eles obedecessem. E não foi diferente daquele povo. Aquele povo se atentava para os profetas que falavam que não haveria guerra, que não haveria mal, que haveria paz. E isso traziam para aquele povo tranquilidade momentânea, mas a guerra estava às portas. E assim, o rei da Babilônia cercou aquela cidade, Judá foi cercada. O rei Zedequias, ele não se entregou. E ali ele sofreu dano. Ele viu os seus filhos serem mortos diante dos seus olhos foram vazados e ele foi preso. Olha, o que Deus fala, ele cumpre, mas se aquele povo se voltasse para o Senhor, se aquele povo se arrependesse, se aquele povo desse a Deus, entregasse a Deus, não somente um culto, mas toda uma obediência. O povo estava em pecado. As mulheres faziam bolos, né, a deuses, direcionando, né, a deuses estranhos. O povo se voltava para a idolatria e tudo isso não agradava ao Senhor. Antes de tudo isso acontecer, do cativeiro de 70 anos, havia o rei Josias, ele havia constituído novamente uma adoração verdadeira ao Senhor. E essa passagem ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34. E fala de tudo que Josias, né, renovou a aliança antes do Senhor, o culto ao Senhor, né, celebrou a Páscoa ao Senhor, estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, né, disse aos levitas que ensinasse a todo o povo e que estavam consagrados ao Senhor. Vede, ele fez tudo para que o povo verdadeiramente estabelecesse o culto ao Senhor, mas o povo mesmo assim continuou na dureza do seu coração. É interessante falar que o rei Josias, ele, apesar de ter restabelecido o culto ao Senhor, ele passou um momento a qual ele não vigiou, que se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, que diz: depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Capemis, junto ao Eufrate. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seu servo: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinham e o transportaram. E aqui o rei Josias veio a falecer. Ele veio falecer contra uma guerra que não era dele, contra o seu povo, né? Mas por quê? Porque ele não se atentou. Então eu deixo também essa observação. Às vezes a pessoa não ora a Deus, não pergunta a Deus, não analisa, se envolve em questões que o Senhor não está o colocando. Aquela guerra não era contra ele. E ele saiu a pelejar contra aquele rei. E ele foi ferido, porque como o rei havia dito a ele: olha, a mão do Senhor, o Senhor está comigo, né? Vigia para você não ir contra a Deus. E mesmo assim, mesmo ele tendo
tendo anteriormente esse cuidado de restabelecer o culto ao Senhor, né, de toda essa preocupação, de celebrar a Páscoa, né, de advertir o povo se voltasse para Deus, ele não vigiou. Muitas das vezes a pessoa é usada, já foi usada em vários momentos da sua vida, mas a nossa vigilância precisa ser constante. Você pode ter vencido grandes batalhas, você pode ter executado grandes projetos na obra do Senhor, mas a sua vigilância precisa ser constante. Então eu deixo esta observação também. Este rei, em um momento da vida dele, né, ele fez algo tão agradável para o Senhor, mas em outro momento ele não vigiou, ele entrou numa guerra que não era dele, né, sem a permissão de Deus, e o Senhor estava dando vitória àquele rei que estava guerreando, e ele foi lá, se intrometeu e acabou morrendo naquela batalha. Então, nós precisamos não somente ouvir ao Senhor, obedecê-lo e estarmos atentos à sua voz e ao seu querer. Vamos à introdução da lição e fala que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por quatro reis. Joacás, filho do rei Josias, a qual acabamos de falar, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia, em 605 a.C., e Joaquim, que com apenas 3 meses do reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E Zedequias, que foi entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, lógico, né? O rei invade e ali coloca um rei para que o possa prestar obediência, rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Essa estratégia de rodear a terra, o rei da Babilônia, apesar de que ter colocado o rei Zedequias ali para reinar, e quando o rei Zedequias confiou no Egito, confiou em povos estranhos, a qual o Senhor falava, não desça ao Egito, não confie em outras nações, porque a confiança do povo tinha que estar no Senhor. Mas não é somente confiar, é obedecer. E o povo estava em desobediência, como já falei, em idolatria, em coisas que não agradavam ao Senhor. Ou seja, o povo não estava dando a Deus a obediência e a fidelidade de coração. E aqui o Senhor estava permitindo o povo, lógico, desfrutar de todas as suas escolhas, né? Como já falamos, o Senhor, ele não vai tirar o livre-arbítrio do homem, né? O Senhor dá o livre-arbítrio ao homem para que o homem escolha as sementes que vai semear, e também, com certeza, ele é tão justo que deixará o homem ceifar a colheita que está fazendo ou que fez. E aqui era uma estratégia, o rei da Babilônia cercou a cidade não estava podendo o quê? Comprar, a cidade não estava podendo agora obter alimento. E 18 meses ali, a cidade cercada, começou a faltar os animais quietinhos, já estavam abatendo, matando para comer. Então, a cidade não estava tendo mais subsídio. Chegou o momento que essa cidade foi invadida. Mas antes dessa cidade ser invadida, o rei Zedequias, ele foge por uma brecha do muro, mas ele é logo apanhado e assiste os seus filhos serem mortos diante dos seus olhos são vazados. Eis aí o preço da desobediência. O Senhor havia falado através do profeta Jeremias que ele se entregasse. E aí poderia ter um homem pensar, mas se entregar seria uma forma de entrega e eu não lutaria, e como que vai ser? Não, eu vou fugir. Mas aquele cerco ali também era o preço que o povo estava pagando pelos seus pecados. E ali, por não ouvir nada da parte de Deus, não se atentar, ele pagou ali um alto preço. O declínio espiritual de Judá. Judá, que eu já tinha visto
os seus irmãos do norte, passando pelo cativeiro, não aprendeu com a lição. O sábio, ele vai observar também o dano dos demais, né? O sábio, todas as vezes, ele não precisa passar por uma experiência de difícil escolha, uma experiência que ele venha a errar para ele aprender. Ele pode aprender também com o erro do seu próximo. Mas o tolo, às vezes, mesmo passando pelo erro, ele não aprende, né? Pelo erro, ele não vai aprender, pelas consequências das escolhas erradas, ele não vai aprender. E aqui, Judá, o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Judá, ela não aprendeu com a lição dos seus irmãos do reino do norte, que já tinham passado, né? Estavam passando pelo cativeiro. Então, é interessante observarmos que nós que somos povo de Deus temos que estar atento. Tantas vezes estamos vendo tantas coisas acontecerem, né? Tantas escolhas erradas pessoas tomando, e precisamos estar atento, porque nós somos o povo do Senhor, somos um povo guiados pela vontade de Deus, precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Se há alguma coisa em nós que nós percebemos que não agrade ao Senhor, precisamos corrigir isto. Precisamos sempre falar ao Senhor: Senhor, tem algo na minha vida que não te agrade? Independente se você tenha 30, 40 anos de evangelho, você precisa estar sempre orando e clamando ao Senhor, perguntando ao Senhor sobre como está a sua vida diante de Deus, né? Então nós vemos aqui que aquele povo, ele passou sim por tudo aquilo, mas foi porque ele não estava obedecendo à voz de Deus. Amém? Vamos agora ao ponto 2, que fala assim: as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes, incansáveis em denunciar a injustiça e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, Deus estava advertindo o povo, falando para o povo: olha, se voltem para mim. Mas o povo estava como os dias atuais, né? Os dias atuais hoje o povo quer negociar, né? Quer negociar, quer estar segundo os padrões do mundo, segundo o seu bem-querer, a sua bem-vontade, e achar que está agradando a Deus, né? E depois ele vê a consequência de tudo, acha que pode agradar a Deus sem estar servindo na obediência, né? E o Senhor todo momento está falando que ele estava requerendo não sacrifício, mas obediência, né? Vários reis quiseram sacrificar a Deus, mas não estavam voltados a obedecê-lo. Aqui diz: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. A queda, ela não é de uma hora para outra. A queda é um processo. E esse processo, ele vai ocorrendo muitas das vezes na imaginação do homem. Como a palavra de Deus diz: aquele que olha já para uma mulher desejando, já está adulterando. Então, o pecado, ele começa muitas das vezes na imaginação do homem. E quando chega a concluí-lo, Deus vai o advertindo. Mas o homem vai se deixando se levar pela sua vontade, não dominando, né? Não dominando a sua escolha, o seu livre-arbítrio dentro da vontade de Deus. E aí com certeza vem as consequências. Aqui diz a palavra de Deus: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Não foi de uma hora para outra, Deus já havia
orientado o povo. Deus, quando o Senhor tirou o povo do Egito, ali o Senhor deu todas as leis que o povo deveria obedecê-lo, que o povo deveria seguir o que Deus havia estabelecido, né? E consequência, os erros trariam queda, né? O povo não estava mais atentando para a vontade de Deus, seguindo a Deus o ano do descanso, que o povo deveria dar descanso à terra, né? O povo deveria cultivar, né, as suas sementes durante 6 anos. No 7º ano o povo deveria dar descanso à terra. O ano sabático o povo deveria dar descanso e confiar que o nosso Deus daria provisão. No 7º ano o povo comeria do que havia colhido durante os últimos 6 anos. No último 6 anos, né? Logo em seguida, no 7º ano, a terra iria descansar e o povo deveria se alimentar daquilo que colheu nesse 6º ano. Escravos deveriam ser liberados. Então, haveria várias prescrições que o povo deveria obedecer e confiar no Senhor, na provisão do Senhor. E o povo estava quebrando preceito, quebrando princípios. E não é diferente do dia de hoje. A pessoa começar a quebrar princípios, haverá dano para a sua vida. Porque uma brecha não fechada, né, uma fraqueza não tratada, vai gerar queda. Tantas vezes a pessoa está na casa do Senhor, mas não deixa a sua vida ser moldada, o seu viver ser moldado. Ele diz que está fazendo a vontade do Senhor, mas usando ferramentas não espirituais, usando ferramentas que desagradam a Deus. E isso, com certeza, haverá o pagamento de todos os erros que essa pessoa irá cometer. Muitas das vezes dominada por sentimentos doentios, né, emoções tóxicas, né, que estão estragando a sua vida, o seu relacionamento, e não tem se atentado a viver ao molde da palavra de Deus. Pessoas que não têm a paz que vem de Deus, e não buscam tratar todos esses danos que estão ocorrendo na sua vida, né? Todos esses sentimentos, moldá-los com a palavra do Senhor. Não buscam fruto do Espírito. E aí, com certeza, há uma brecha ali. E uma brecha não fechada, ela vai ocasionar dano. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou envolvido na obra de Deus, eu vou na casa do Senhor. E é interessante que esse texto, né, esta lição nos faz essa advertência. Porque ali o reino de Judá era o reino que tinha o quê? O templo de Salomão, né? Aquele templo tão bonito, né? Onde tinha o quê? A arca do Senhor. O Senhor não vai destruir tudo isto, né? Porque tudo isto é de Deus. Eles estavam se apegando a coisas passageiras, a coisas terrenas. E o nosso Deus, né? Ele se agrada o quê? Da obediência. Aquele povo não estava se atentando para o que agradava a Deus. E às vezes você, eu podemos estar até fazendo algo na obra do Senhor, mas se estivermos sendo dominados por sentimentos impuros, né? Não estarmos com o coração íntegro diante de Deus, isso não vai agradar ao Senhor. Então precisamos sim produzir os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a paz, né? A paz é um dos frutos do Espírito. Então, se na sua vida o que tem dominado é a guerra, cuidado. Cuidado, porque a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. E às vezes recuar é a melhor
maneira naquele momento. Então, às vezes, por causa do evangelho, as pessoas fazem muitas guerras. E Deus é um Deus de paz, né? A palavra de Deus diz, né, que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então nós temos que buscar a paz que vem de Deus e a paz que excede todo entendimento. Não que não teremos luta sim, mas temos que buscar o que o Senhor, né, a vontade de Deus. E aquele povo estava se apegando e achando que a religião, a ir sempre ali à casa do Senhor, né? Talvez até oferecer sacrifícios, tudo isso não deixariam eles passar pelo dano do cativeiro. Mas o Senhor já estava advertindo. E o profeta Jeremias foi um profeta que foi zombado. Jeremias o Senhor usou através de Jeremias e dava visões a ele de amendoeira, de cestos, né, de panela fervendo e outros mais, e ele era ironizado. Mas saiba que Jeremias ele tinha uma missão, a missão de advertir aquele povo. As palavras de Jeremias confrontavam o povo, deixava até Jeremias numa posição meio desagradável diante do povo, porque dói aos ouvidos ouvirmos que precisamos nos consertar. Dói, mas também traz um desconforto, mas traz mudança. E Evangelho, Palavra de Deus é isto, né? Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vem a ler, né? Muitos não vão abrir a Palavra do Senhor para estudá-la, mas vai observar a vida de um cristão. E ali estava o povo, disperso. No ponto 3 diz, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Ou seja, não é muito diferente dos dias atuais, né? Porque se um profeta vem falando sobre casa, sobre chave, sobre porta, agrada, né? Mas se vem falando sobre conserto, traz inquietação aos ouvidos, né, de quem ouve. Mas entendemos que o nosso Deus, ele corrige aquele que ama, e nós precisamos deixar-nos ser corrigidos pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que traz vida, e vida para que venha mudar totalmente a nossa vida. E esse texto áureo, essa verdade prática, eu achei muito linda, né? Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Então, o que estamos colhendo hoje? Às vezes a pessoa fala luta, né? Será que é luta ou será que é um plantio? Será que é a colheita do que você fez na sua vida? Então o povo deveria obedecer como hoje devemos obedecer ao Senhor. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Ou seja, se o Senhor falar não, não faça, obedeça ao Senhor, porque com certeza o Senhor tem preparado algo melhor para nós. A destruição de Zedequias, já falei bastante sobre Zedequias, ele desobedeceu, pagou pelo dano, né? Não ouviu ao Senhor. E eu deixo também Jeremias capítulo 7, que fala
que o Senhor estava advertindo o povo, mas o povo se atentando o quê? Se atentando por coisas físicas, né? E que Deus, com certeza, não estava se atentando para isso, né? Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então o Senhor estava advertindo, porque até direitos sociais, o direito do órfão, direito do estrangeiro, né, direito da viúva, sangue inocente sendo derramado. Então Deus não iria, com certeza, jamais, né, concordar com tudo aquilo ali. Poderia sim ser um lugar que tinha ali a casa do Senhor, né, mas que Deus não levaria aquilo em conta, porque estava acontecendo coisas que não agradavam a ele. Nosso Deus é justiça. Os surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo: caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta. Razão que aconteceu o que estava previsto. Poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e povo de Judá estava tão confiante em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados, né? Então, fala bem aí do versículo que eu li, né? Jamais olhavam ali, não, é tão bonito, né? Tudo isso que o Senhor nos permitiu construir, jamais, né? Então, o Senhor não se agrada, né, da religiosidade, mas da obediência, né, que o homem possa entregar ao Senhor. Jerusalém cercada e levada cativo. A destruição da cidade santa e do templo, após as investidas dos assírios, dos egípcios, de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e importante cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os viveiros estocados foram sendo consumidos. Logo, a cidade foi invadida, né? Ponto 2. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve, né, com riqueza de detalhes, né, as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficaram assentadas sem força, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las, né? Então, é o preço, né? O preço da desobediência. Então, assim, o povo precisa se atentar. O que eu estou passando hoje, né? É o Senhor me provando, é o Senhor me preparando, né? Ou o que eu estou passando hoje é consequência das minhas más escolhas, do que eu escolhi, do que eu não esperei no Senhor, né? O que eu preciso acertar na minha vida, orar ao Senhor. Senhor, tem algo na minha vida que não está te agradando? Orar e jejuar. Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Senhor, tem de misericórdia de mim. Se aquebrantar diante do Senhor. Vede que o rei Acabe foi um rei tão perverso, né, de Israel, um dos reis mais perversos. Mas quando Acabe, ele começa a jejuar e se aquebrantar diante do Senhor, o próprio Deus fala que o Senhor havia preparado
estado de castigo, né? Não seria nos dias do rei Acabe, mas seria no dia dos seus filhos. Deus agiu com misericórdia para com Acabe. E nós devemos sempre nos aquebrantar diante de Deus. Não existe super-homem, super-mulher espiritual, mas pessoas que se aquebrantam diante de Deus. E se você errou, peça a misericórdia de Deus, busque se consertar. Se você vê que na tua vida, na vida espiritual, na vida até emocional, interpessoal, tem algo que você precisa se acertar diante do Senhor, se acerte em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é o Deus que Ele é um Deus misericordioso, né, e compassivo. Mas nós precisamos se aquebrantar, um coração contrito. A palavra de Deus diz: não desprezarás, ó Deus. Então se aquebrante diante do Senhor, peça ao Senhor a misericórdia dele sobre a tua vida. Então o povo estava muito, o povo passou por tudo isso, por quê? Porque achava que haveria paz e não sofrimento, né? Que não haveria nenhuma desgraça, né? E ficaram também prestando atenção aos profetas que ficavam, né, inflando o ego deles, né? Era agradável ouvir que não haveria guerra, que haveria paz, que não haveria dano. E eles foram se entregando a isso aí, se alimentando disso aí, e não se alimentando do que a palavra de Deus, né, estava os alertando. Também a palavra de Deus pregada pelos profetas, verdadeiros profetas. Mas diz aqui em Lamentações 3, versículo 22, e o profeta Jeremias ele fala sobre isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Então as misericórdias de Deus não têm fim. Mesmo o povo passando por todo aquele exílio, que foi um exílio de 70 anos, né? E ali muitos falam que aquele exílio de 70 anos foi porque durante a monarquia, que durou quase 500 anos, os reis não deram ali um ano sabático. Então, dividindo 490 por 7 vai dar 70 anos. O período a qual eles não obedeceram o que Deus havia ordenado, de dar descanso, né? De liberar os escravos e ordenar, fazer justiça ali o que tinha que ser feito, Deus ali cobrou com veemência, né? Então, às vezes a pessoa pensa que obedecer vai custar algo sim, porém a desobediência, o dano que é provocado é muito maior. Então, vale a pena obedecer ao Senhor. A esperança profetizada, a mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso, o tamanho da sua fidelidade. O versículo que acabei de ler. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Então, que Deus possa vos abençoar. É uma lição que traz assim muita advertência, né? Traz assim um povo se voltar verdadeiramente para o Senhor. É uma lição para o povo se despertar, porque o que aconteceu ali ao reino de Judá pode acontecer na vida de qualquer cristão hoje, que eu falo em questão dos danos, tá? Eu tô falando questão do exílio, mas possa ser sofrer vários danos e entrar em cativeiros espirituais, né? Pessoas que, por uma falta de vigilância, não obedeceram ao Senhor, entraram em cativeiro espiritual. E o melhor de Deus sobre a nossa vida está por vir. Cristo em nós é a nossa verdadeira esperança. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Fique na paz, em nome de Jesus. E continue nesse projeto da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que é o seminário contínuo. Deus te abençoe e fique na paz.